Muito, tá gravando. Depois eu não vou disponibilizar isso para fora, tá? Não se preocupem. Com a carinha de vocês aparecendo aqui, ninguém de fora vai ter acesso. Então tá, vamos começar, que já foi quase 7 minutos aqui. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje do poder da decisão, né? E por que afinal, decisão é tão importante? Por que eu tô aqui falando sobre isso? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, a decisão, quando a gente toma uma decisão e eu falo, não, eu vou fazer isso porque não sei o quê, ou então eu vou fazer isso até que dê certo. Enfim, quando a gente toma essa decisão, é como se as coisas mudassem. E eu não sei se vocês conseguem perceber isso na vida de vocês, mas na minha vida, quando eu tomei decisões, mesmo quando eu era muito novinha, as coisas mudaram completamente. E eu sempre, quem é mais próximo de mim sabe, né? Que tem a história lá do que eu odiava matemática, não aprendia matemática de jeito nenhum, não sabia matemática, e eu queria fazer engenharia. Como é que faz engenharia se saber matemática? Eu fui lá e um dia eu falei, eu vou aprender isso aqui, nem que, sei lá, nem que eu não, que eu mude meu nome, mas eu vou aprender matemática. Aprendi, obviamente, que, né? Não assim como para dar aula de matemática, mas tipo, o que eu precisava, eu aprendi. Então, o poder da decisão, ele influencia em todos os aspectos, né? Então, e quando a gente tem, é como se a gente tivesse em cima da mesa várias opções. Enquanto eu não escolher nenhuma, sei lá, enquanto eu ficar, talvez essa, talvez aquela, na verdade eu não estou escolhendo nada e eu não estou fazendo com que aquilo se transforme no que eu quero de verdade. Não sei se eu estou me fazendo entender nesse sentido. E aí, o que acontece? E vai impactando, não é? A gente não está falando aqui só, é autoconhecimento. Não, a gente está falando de impactar todas as áreas da nossa vida quando a gente não toma decisões, né? E, e o que eu queria que vocês fossem pensando, né, para a gente falar aqui no finalzinho, se vocês lembram, assim, de aspectos na vida de vocês que tem essa característica de quando vocês tomaram uma decisão, a coisa mudar. Porque é importante a gente perceber o valor disso para que a gente consiga aplicar depois, né? Quando eu tomo decisão, é como se o universo nos ouvisse e falasse: olha, ela escolheu. Então agora vamos mexer aqui porque é aquilo ali que ela quer. E aí entra várias questões ao longo do caminho, né, que vão nos pedir para confirmar, ou que vão, talvez a gente vai se questionar, enfim, mas é uma decisão que tem que ser sustentada, né? Então a gente vai falar isso um pouco mais para frente. É, quando a gente fala de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, isso é mais visível ainda, porque é uma coisa que a gente está ali apostando as nossas fichas no negócio, né? Então a gente consegue ver mais certo. É a mesma coisa assim, eu sempre dou também esse exemplo de quando a gente vai, eu quero um carro. Aí eu falo assim, sei lá, eu quero um Fusca. Fusca qualquer, um Fusca, sei lá, o novo Fusca. Aí eu digo assim, tá, eu quero um Fusca e eu quero que ele seja preto. Daí eu vou lá na loja e falo pro cara, eu quero um Fusca preto. Aí, beleza. Aí, de repente, eu saio da loja e começo a pensar, não, mas talvez um vermelho ia ser melhor, talvez um automático ia ser melhor. Aí eu volto, não sei o que, aí ele troca. Aí eu vou sair da loja e vai no outro dia eu troco por outra cor. O cara vai falar assim, olha, não vou fazer o pedido para a fábrica enquanto tu não escolher o que tu quer. Não, se decidir, eu não vou ter como mandar o pedido para frente, né? Então é mais ou menos assim na nossa vida. Geralmente as coisas que a gente quer, os nossos objetivos, enfim, talvez eles não andem como a gente quer, porque na verdade a gente não definiu com clareza o que a gente quer, né? E tem por trás dessa questão da decisão, tem como a gente definir um objetivo, uma meta, alguma coisa que a gente quer com clareza e com compreensão do processo todo. E a gente também vai falar um pouquinho no final sobre isso. Coisas que influenciam muito, muito, muito na tomada de decisão, na escolha de algo, enfim, é medo, obviamente, e a nossa indecisão. Então, o medo, como a gente até viu nossa, eu esqueci de mandar todos os exercícios, eu vou fazer isso hoje. Quando a gente tem um medo presente, ele faz com que a gente volte para trás um pouco, né? Então, é a mesma coisa, eu vou lá, escolho o carro azul, aí eu volto para trás e falo, mas será que o carro azul vai ser a melhor coisa? Será que não... Sei lá, às vezes vem uma memória da infância que alguém bateu um carro azul, aí tu fala, mas eu tenho medo, porque não sei o quê. Volta o processo todo para trás. É como se desse um passo para frente, dois para trás. Dois para frente, três para trás. Vai e volta, né? O medo faz com que a gente faça isso, né? Porque a gente está permitindo que ele tome um espaço que não era para estar ali.
O medo é essencial, como a gente também falou ali no desafio. O medo, ele existe, ele é essencial. A gente precisa do medo para a gente não se arriscar e fazer loucuras, mas a gente tem que dosar. A gente tem que perceber quando ele está tomando lugar desnecessário, ou então um lugar a mais, né? E indecisão, obviamente, quando a gente não escolhe, a gente não decide, uma indecisão faz com que a gente não tenha decisão, né? Eu vou falar aqui de duas pessoas que são importantes no meu estudo, assim, de decisão, enfim. Depois que eu entrei nesse processo de autoconhecimento, enfim, a gente acessa vários, eu sempre falo, a gente acessa várias gavetas dentro do autoconhecimento como um todo, dentro do desenvolvimento pessoal. E uma das gavetas é essa, da decisão que está alinhada à lei da atração, à lei da vibração, enfim, está tudo meio que quase que no mesmo pacote. Só que se a gente olhar para várias pessoas que têm grandes sucessos, pessoas que têm grandes empresas, pessoas que têm grandes coisas, ou grandes nomes, ou grandes feitos na sociedade, a gente vai ver isso uma coisa muito comum, que as pessoas decidiram por coisas, e normalmente elas decidem muito rápido as coisas. E a decisão rápida vem de uma prática, né? Vem de uma prática, e você está ali praticando e prestando atenção, está muito consciente no processo. E uma dessas pessoas que eu estudo muito é Bob Proctor. Bob Proctor, ele fala, ele é baseado em... Ai, como é que é o nome dele? Eu vou falar sobre o nome porque o nome é muito difícil. Nightingale, depois eu mando para vocês. Uhum. Então, Bob Proctor se baseia em Nightingale, que é antes da fase dele, né? E o que Bob Proctor fala em cima disso tudo? Que existem 3 elementos fundamentais para uma boa decisão. Então, ele diz que primeiro é conhecimento. E aqui a gente pode usar conhecimento geral, obviamente. Como é que eu vou tomar uma decisão sobre uma fábrica, se eu quero construir uma fábrica que faz copo de vidro, se eu não sei nada sobre isso, né? E outra a gente leva para o âmbito mais pessoal como que eu vou tomar uma decisão sobre algo que eu vou fazer para minha carreira, para minha vida pessoal, um relacionamento, se eu não tenho autoconhecimento. Então, o autoconhecimento aqui a gente vai ver que é um dos pilares fundamentais para a tomada de decisão consciente, né? Então, o autoconhecimento está muito ligado também a essa questão de quando ele fala assim, muitas vezes a gente está numa situação, a gente nem percebe que a gente está na situação e a gente quer chegar em algum lugar. Só que eu nem sei o que eu estou vivendo agora. Eu nem reconheço o lugar onde eu estou. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. E daí eu estou presa, que é igual aquela foto que eu coloquei ali, como se eu estivesse numa redoma, né? Estou presa dentro do meu paradigma. E esse paradigma me faz repetir, repetir, repetir. E eu acho que eu tenho que ir para lá, só que na verdade eu nem consigo ver o que está acontecendo aqui dentro. E o autoconhecimento ele faz com que a gente olhe para a gente primeiro, olhe para o nosso mundo à volta, que é uma consequência da gente, e depois eu falo, tá bom, então eu estou aqui agora, essa é a minha faixa aqui de vibração, esse é o meu lugar, só que eu quero estar num lugar aqui, então eu tenho que saber que eu tenho um caminho para percorrer. Isso me tira também a ilusão, que muitas vezes a gente acha que, para eu ser alguém foda, é só eu dar um passo para ali que eu, que eu consigo, ou que para eu, sei lá, ser dono de uma empresa é só eu abrir uma empresa, né? A gente sabe que tem um caminho a percorrer nas coisas, a gente precisa de dar passos para conquistar certas coisas. Então, a gente estar consciente do agora, do quem eu sou, do meio onde eu estou, é muito importante. E aí a gente consegue observar onde eu quero ir, porque daí eu estou observando onde eu quero ir com base no meu conhecimento sobre mim mesmo. Então, eu sei das minhas preferências de verdade, eu sei do que eu não quero, eu sei do que são os meus valores, os meus princípios, eu sei as coisas mais básicas de mim. Isso me faz com que eu olhe para uma decisão de uma forma muito mais clara e que eu consiga sustentar essa decisão, porque ela está com base nas coisas que eu acredito, né, nesse processo. Então, o segundo elemento aqui que ele diz é a crença. Então, na verdade, são as crenças, né? O que acontece com essa questão de crenças? Normalmente, crença, paradigma, tá aqui. Crença é como se a gente juntasse todas as crenças e elas formassem um paradigma. Então, as crenças podem ser as crenças pessoais, as crenças aqui da sociedade, enfim, as culturais. Isso tudo faz com que a gente viva dentro de um paradigma. Então, as crenças que a gente tem sobre a gente mesmo, e que até como eu coloquei num vídeo essa semana lá no Instagram, que normalmente não foi nem a gente que criou, a gente só replicou essas crenças porque nos disseram que tinha que ser assim e que a gente era assim. E quando a gente era criança, às vezes falava:
Ai, para de ser chato, tu fica sempre perguntando a mesma coisa. Aí tu fala, realmente, eu sou chata, não posso questionar as coisas. E aí eu volto e fico quieto, né? Então, a gente ouviu muita coisa durante a nossa infância, de pai, de mãe, de avó, de avô, de colega, e obviamente que eu sempre falo, não tem ninguém culpado aqui, ninguém é vítima nessa história, né? Mas a gente pega essas informações, a gente vira uma esponja e tudo que nos falaram sobre a gente e o mundo a gente acredita, então a gente só replica. Então hoje em dia a minha visão de mim mesma não é nem minha, entende? E aí o que acontece? Isso, as nossas crenças normalmente sobre nós mesmos, a gente tem crenças boas? Tem, mas a maioria não é tão boa assim. Senão a gente não estaria aqui, talvez, né? Eu não estaria vivendo essa vida na Terra, digamos assim. A gente estaria, sei lá onde. A gente estaria muito mais longe daqui. Então, normalmente a gente não acredita que é capaz de fazer tal coisa, né? Não acredita que é capaz de falar com tal pessoa, de ter tal pessoa. Enfim, a gente não acredita várias coisas sobre a gente. E isso vai influenciar na nossa decisão. Que é até uma das coisas que eu coloquei ali essa semana, isso está conectado à nossa autoimagem. A autoimagem também é uma base de crenças que a gente tem sobre a gente mesmo. E a gente sustenta aquilo. E aí a minha decisão vai estar com base na minha autoimagem atual, no que eu acredito sobre mim agora. E não no que eu posso vir a tornar, ou então naquilo que, como eu disse ali, como Deus nos vê, né? Como a gente foi criado na essência. Outro aqui ponto importante nisso, então a gente está falando de conhecimento, crença e ação. Vontade sem ação é nada, é apenas uma vontade, né? Eu tomar uma decisão e não fazer nada é só uma decisão, né? Eu não posso decidir, então eu vou aprender inglês. Aí eu decidi que eu vou aprender inglês, decidi, que aquilo ali tá forte dentro de mim. Só que daí chega segunda-feira, chega terça-feira, chega quarta-feira, eu não fiz nada, não fui procurar um curso, não fui procurar um professor, não fui procurar. Não existe milagre, né? Não existe milagre. Então a gente tem que entender que essas três coisas são fundamentais, segundo o Proctor, para a gente ter uma decisão boa, assertiva e que nos leve realmente a um resultado, né? Depois aqui ele até fala assim que a gente pode adquirir o conhecimento necessário para a gente ter uma decisão firme. E aí a gente entra aqui em vários aspectos, né? Definição de objetivo, captar o máximo de informação, a autoimagem que eu já falei. Então, para a gente ter uma decisão muito assertiva, muito correta, entre aspas, porque não existe decisão correta, mas que vá ao encontro do que a gente acredita, a gente tem que se basear em pilares simples, mas que são extremamente necessários na nossa tomada de decisão. Outro ponto, que a gente estava falando aqui das crenças, né? Então a gente falou de conhecimento, crenças e ação. Voltando um pouquinho para as crenças, quando a gente às vezes dá um passo, por exemplo, a gente está no processo de autoconhecimento, a gente dá um passo e a gente percebe que a gente evoluiu em algum aspecto, seja uma formiguinha, seja um elefante, a gente evoluiu de algum jeito, a gente não reagiu a tal situação, ou então eu respondi fulano de uma outra forma, enfim, qualquer coisa. Normalmente a gente não celebra as nossas pequenas vitórias. A gente consegue fazer isso com dinheiro, a gente consegue fazer isso com empresa, a gente consegue fazer isso com emagrecimento. Agora, quando o negócio é interno, a gente não é tão perceptível e a gente não consegue celebrar da mesma forma. Então, o celebrar as nossas conquistas aqui na base do autoconhecimento é muito importante, porque vai fazer com que a gente olhe lá para a nossa decisão, que é o nosso objetivo X, lá, o nosso sonho de vida, sei lá, e aquilo me reforça. Opa, eu consegui dar um passinho a mais, então, poxa, eu estou mais perto daquilo, né? Então, nesse aspecto, a gente pode usar isso de reforçar, de celebrar mesmo a gente, celebrar as coisas pequenas, enfim, celebrar essas mini coisas que a gente vai vivenciando ao longo do processo. Outra coisa também, a gente precisa aprender com os erros, como é óbvio, né? A gente aprecia até um outro aspecto aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é crítica e autocrítica. A gente precisa aprender a lidar com isso também, porque quando a gente toma uma decisão, o que acontece? Vamos supor assim, eu tomei a decisão que eu vou comprar essa caneta verde aqui. Só que aí, ninguém tem caneta verde. Só que para mim faz muito sentido ter uma caneta verde.
E aí, quando eu falo para os meus colegas aqui à minha volta, à minha família, as pessoas olham e falam, tá louca? Para que tu vai comprar uma caneta verde? Não existe isso, ninguém fez isso. Tá ficando maluca? O que que tu tá pensando que tá fazendo da tua vida? Quem tu pensa que é? Né? Então, as pessoas ao nosso redor, quando a gente vai buscar uma mudança, elas se assustam. Por quê? A gente, quando... Vou botar uma outra caneta aqui. Quando a gente está aqui e eu quero me aproximar dessa caneta verde, eu preciso fazer esse movimento. Só que acontece que, na verdade, a nossa família, os nossos amigos, eles vão continuar aqui. E eles não vão ter mais a fulana desse jeito, pura, aqui, a laranja só. Quando ela vier ao encontro da família e dos amigos, ela vai vir com esse verde. Então, ela não vai mais ser a mesma pessoa. E isso vai incomodar as pessoas que estão aqui. Da mesma forma que se a gente percebe alguém mudando à nossa volta, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente ache que não, imagina, eu amo que as pessoas cresçam, a gente também se incomoda, não tem como. Porque não é mais a mesma pessoa que eu achava que era. A pessoa mudou, a pessoa cresceu, a pessoa, sei lá, seja para baixo, seja para cima, né? Para baixo é muito mais fácil de ver, para cima às vezes a gente fala, ai, não, olha que maravilhoso. Aí eu falo, não, essa é uma inveja branca, uma inveja não sei o quê. Só que na verdade gera ali um desconfortinho, por quê? Porque a pessoa não é o que eu conhecia dela. E aí eu não sei mais como ela vai reagir. Então é muito comum no processo de mudança, no processo de tomei a decisão, vou mudar. As pessoas falam, ai, tá pirando, ficando maluca, não faz isso. E aí tu pensa em voltar para trás. E aí quando tu pensa em voltar para trás, é a mesma coisa de voltar para a indecisão. É a mesma coisa de usar o medo. Então a gente tem que prestar atenção e estar consciente dessas coisas ao longo do processo. Mas aqui uma coisa para a gente olhar para as nossas crenças é também mentalidade. Mentalidade alinhada com o objetivo, mentalidade alinhada para o positivo, digamos assim, mentalidade forte, né? Autoconhecimento aliado à mentalidade te leva a lugares incríveis. Quando tu tem esse conhecimento de ti mesmo e esse poder de usar a tua mente, né? Não mover objetos, eu estou dizendo de tu usar realmente o poder que tu tem inato em ti, né? Outro ponto também que a gente negligencia muito, mas muito, é a intuição. A intuição, ela nos mostra, às vezes, os caminhos. Para mim, intuição é como se a gente tivesse uma conexão mais limpa com Deus, vamos chamar assim, ou universo, ou qualquer coisa que vocês queiram chamar. É como se a gente tivesse um fio que não tem interferência. E a gente pega, capta muito mais fácil, só que normalmente a gente não ouve, né? A gente fala, ah, não, isso daí não pode ser verdade. Aí a gente tem aqui uma voz dizendo, vai, é isso. Tu fica ali até, às vezes, tu se arrepia com o negócio, às vezes tu fica emocionado. Mas aí tu vem aqui, ah, não, mas isso é tão ridículo, por que que eu vou fazer isso? Aí tu vai e não ouve a intuição. Ou então, às vezes, assim, vai acontecer alguma coisa, tu sentiu o negócio, tu fala, ixi, tá estranho. Aí tu fala, não, mas deixa. Quando acontece, tu fala, poxa, devia ter ouvido minha intuição. A gente só pensa nisso depois, né? E a intuição, ela é muito é, presente nessa questão aqui de tomada de decisão, e ela é um ponto também de criatividade. Se a gente ouve a nossa intuição, às vezes a gente capta informações muito importantes. Igual... Dani, não sei se eu posso falar, mas é que Uhum. eu ouvi o podcast dos sócios, que eles entrevistaram a Mica Rocha, Sim, sim. e ela disse que ela estava grávida, e aí, do nada, ela teve uma intuição de que ela queria abrir uma empresa de semijoias para o lado místico, com pedras, assim, ela disse assim, era como se a ideia pronta Uhum. baixasse em mim, assim, todas as informações, tudo que eu queria vender, como eu queria fazer, a ideia baixou assim, e eu falei pro meu marido, eu tive uma intuição e eu vou abrir um negócio assim assado. E ele, você tá louca? Você tá grávida? Isso deve ser uma loucura da gravidez. Não, calma, não, isso tá tudo. Tipo, e ela contando é muito engraçado. E ela montou a empresa e, tipo, sucesso de vendas e tal. E ela disse assim: eu não fiz pesquisa de mercado, eu não fiz nada. Eu só segui a minha intuição e pronto. E É bem ela isso. disse, Um não canal. recomendo. Pode ser que tu esteja ouvindo a intuição errada, mas Sim. é um Mas é uma questão exemplo de da treino também. intuição. Tipo, ela tomou a Muito. decisão com base na intuição dela. Sim. E todo mundo ao redor achando que ela estava ficando maluca.
Para ver. É isso, exatamente isso. Isso aqui é a intuição quando a gente é assim, quando ela, todo mundo tem, né? Todo mundo é sensível, todo mundo tem o tal do sexto sentido, né? Só que por a gente não usar e a gente não acreditar e a gente não estar sensível a isso, a gente deixa, é como se fosse o apêndice. Tipo assim, tá Uhum, sendo usado, uma hora ele vai ser descartado, tipo siso, uma hora não vai nascer mais ninguém com siso, entende? É a mesma coisa. Então, eu tenho a intuição, é um apêndice, só que assim, eu não uso, então ela vai atrofiando. Quanto é. mais eu usar, mais eu fico sensível a ela e mais eu percebo. Um exercício que eu faço muito, assim, quando a gente está dormindo, é uma fonte incrível de conexão reta e direta. Não Uhum, só com Deus, mas com a gente mesmo. Então, quando a gente está dormindo, é uma fonte muito poderosa de ouvir a intuição. Então, é fazer justamente isso, antes de dormir, preciso tomar uma decisão se eu vou para cá ou se eu vou para lá, quero acordar com essa decisão feita. E que eu perceba da forma mais clara possível. É batata. No outro dia tu acorda ali, ó, com um negócio que é isso. Nem pensa o porquê, é isso. Entende? Então, ouvir a intuição é muito bom nesse processo, mas obviamente tem que ser treinado, né? Não é, ai, acho que é minha intuição e às vezes é só tu mesmo querendo que seja, né? Então tem que saber diferenciar esses aspectos. Pronto. Depois disso, o que que a gente tem aqui? Uma questão sobre o que eu estava falando aqui agora há pouco que eu ia dizer, que é lidar com a opinião dos outros. Então, como eu estava falando, quando a gente está no processo de mudança, enfim, igual a Rê falou, vão vir as pessoas de fora e vão ou criticar positivamente ou vão criticar negativamente, né? E isso sempre vai existir, as pessoas sempre vão fazer. Não importa se tu está fazendo um ovo cozido ou se está fazendo um ovo pochê, as pessoas vão sempre falar. Ai, porque isso, ai, porque se... ai, que podia ter colocado mais sal, que... sempre. Sempre vão falar. O que a gente tem que saber e aprender é lidar com isso. Às vezes o que é negativo não é negativo, às vezes o que é positivo não é positivo, então a gente tem que saber ouvir muito atentamente o que a outra pessoa está dizendo e ver aonde aquilo está batendo de verdade. Às vezes não. A maioria das vezes, quando as pessoas falam, é uma projeção delas mesmas, né? E é da mesma coisa que se eu falar sobre vocês, é uma projeção minha e eu estou vendo em vocês o que eu tenho em mim, né? Então a gente tem que estar muito filtrado, porque às vezes é o que o outro está me falando, às vezes é uma coisa que eu mesma estou duvidando, ou que eu mesma não acredito, ou que eu mesma quero uma confirmação e o outro vem me dizer, como se ele fosse um enviado, tipo um anjo para falar, ó, vai lá falar com ela porque ela está precisando ouvir isso. E pode ser pro ruim e pode ser pro bom. Então, ouvir críticas e ouvir, enfim, opinião dos outros é muito importante a gente estar, é realmente abrir assim os dois ouvidos e prestar atenção e ouvir, primeiro sem julgar, conseguir separar, pegar ali o que é negativo, ver se realmente faz sentido, ouvir talvez mais uma opinião, prestar atenção, ver como os outros estão fazendo. Também é um treino, como tudo na vida. Treinar, ouvir o que os outros estão dizendo e não levar só para o lado pessoal, porque às vezes a pessoa está falando só do teu trabalho e isso não é o lado pessoal, né? Conseguir separar, conseguir prestar atenção na se isso mexe, se essa opinião mexe com os teus valores, com os teus princípios, se tu arcar com aquela mudança que a pessoa está dizendo, se aquilo vai ferir realmente o que tu é, na essência, os teus, realmente teus objetivos, as tuas coisas mais internas, né? Se alguém falar assim, porque o que tu está fazendo, tu podia ganhar muito mais dinheiro, sei lá, sonegando imposto. Eu vou falar, talvez realmente podia estar ganhando muito mais dinheiro. Só que eu vou, opa, mas isso fere aqui os meus princípios e valores. Então, não importa se eu vou ganhar mais dinheiro. É errado para mim, entendeu? Então, quando ouve, a gente tem que filtrar muito bem as coisas, para não influenciar negativamente as nossas decisões e para que elas se mantenham. Porque, como eu falei no início, a gente tem muito uma tendência de decidir, só que foi, não foi, meu Deus, vou e volto, escolho o carro azul, escolho o carro vermelho, e vou e volto, e o carro nunca vai para fábrica. Aí eu falo, nossa, demora demais para ter as coisas. Só que, na verdade, às vezes nem é o tempo da coisa realmente se materializar. Às vezes o tempo na fábrica era, sei lá, um mês. Só que o tempo que eu levei escolhendo, um ano, né? Então, ouvir os outros é um filtro, tem que estar com o filtro ligadinho ali, para não ouvir besteira e pensar besteira da gente mesmo. Depois, nós temos aqui a questão que a gente estava falando de
da intuição, tem outro ponto muito importante, que quanto mais a gente ouve intuição, voltando, né, a isso, quanto mais a gente ouve intuição, mais rápida pode ser a nossa decisão, se a gente alinhar ela a conhecimento, a autoconhecimento e também as críticas, mais rápida é a decisão. E pessoas para frente, vamos chamar assim, elas tomam decisão assim, ó, um piscar de olhos. É isso. Ah, mas não, é isso. Ah, não, é isso. Não importa se tem 50 pessoas me dizendo que aquilo não é possível. Se eu ouvir, se eu acredito que é, e esse é um ponto muito importante, eu preciso acreditar nas coisas. Não adianta eu pensar que eu quero comprar essa caneta verde se eu não acreditar na caneta verde, que ela me traz algum sentido, algum significado a caneta verde. Porque é a mesma coisa, eu vou comprar a caneta verde, mas, poxa, eu nem sei se ela escreve verde mesmo. Aí eu vou lá, olho para a caneta, mas eu vou gastar dinheiro com isso. Mas... Então, tipo assim, né? Não... Eu preciso tomar a decisão, sabendo o que é essa caneta verde, só que eu preciso ter certeza plena e absoluta disso. E aí entra o sustentar a decisão, que ao longo do processo tu vai precisar sustentar essa decisão. Senão, a gente vai e volta, carro azul, carro preto, carro vermelho, carro... Então a gente precisa sustentar ao longo do tempo, enquanto não está aqui o negócio que eu quero, ou a vida que eu quero, ou sei lá, qualquer coisa que eu quero, eu preciso sustentar a decisão. E muitas vezes a nossa cabeça é traiçoeira nesse caminho. Ela vai dar um jeito de falar, não, mas precisa disso não. Mas se tu for por ele é mais rápido, mas não sei o quê. Então a gente roda, a gente tem que estar muito atento a prestar atenção no que a gente realmente está pensando sobre as coisas. Que é tudo muito inconsciente, tudo muito subconsciente. E quando eu pego o pensamento ali passando, às vezes é um flash, e eu nem percebi. Né? Então isso tudo somado, tudo isso que eu falei até aqui agora, se a gente conseguir treinar, testar e levar em todas as coisas da nossa vida, as coisas vão muito mais rápidas, as coisas são muito mais objetivas, e eu sei que a coisa vai acontecer porque vai acontecer. Eu tomei a decisão, eu vou sustentar essa decisão, não importa o que acontecer. Óbvio, dar, né, um murro em ponto de faca num negócio onde te fere, enfim. Mas são coisas, decisões que, a gente está falando aqui de decisões que têm sentido para nós e que são boas para nós em algum aspecto, né? Depois, como que eu escolho, então, o objetivo, ou a meta, ou o cenário que eu quero para mim? Como que eu escolho, por exemplo, aquele quadro lá dos sonhos que a gente fez no desafio? Como que eu vou definir ali o que eu quero e... Tá, mas o que eu quero? Né? Se a gente parar para escrever assim, ó, esse é até um exercício legal que eu acho que estou ainda analisando, mas eu vou fazer mais alguns dias de desafio e para depois colocar a mentoria para vocês poderem entrar. O que a gente para e analisa quando alguém te fala assim, tá, então, uma das coisas, tá, então, quem é você? Aí tu fala assim, meu nome é Daniele. Tá, tudo bem, esse é o teu nome, mas quem é você? Eu sou, sei lá, terapeuta. Tá, mas isso é a tua profissão, mas quem é você? E tá, e quem sou eu? Não sei. Então a gente usa o quem sou eu baseado nas coisas que a gente faz, nos nomes que a gente tem, na cidade que a gente mora, né? E na verdade, quem que é a gente na nossa essência, né? Quais são as minhas preferências mesmo? Por que eu tenho, às vezes, vergonha de falar das coisas que eu gosto? Porque, às vezes, está todo mundo indo para a direita e eu falo, não, mas, poxa, eu queria ir para ali. Não é para a direita. Aí eu falo, tá, mas tá todo mundo indo para ali, vou também. E aí eu vou contra aquele fogo interno que eu tenho que me fala, não, mas é para ali o teu caminho, né? Escolha de profissão nesse processo é muito assim, a gente vai muito lá, o que dá, o que eu acho que dá dinheiro. Só que daí eu não estou fazendo um negócio que talvez me realize de verdade. E não que o que nos realiza não nos dê dinheiro. Só que eu escolho primeiro o dinheiro e não o que vai me dar, que vai me conectar ao meu propósito, digamos assim. Então, quando a gente pensa em escolher objetivo, escolher cenário, escolher, por exemplo, eu tenho ali, eu sempre penso assim, imagina que Deus baixou aí, Deus é um gênio da lâmpada. Ele pegou a lâmpada e esfregou, então agora faz aí os teus desejos. Pode fazer quantos tu quiser. Pode mudar a tua vida inteira. Eu duvido que alguém saiba falar assim, ó,
tintim por tintim, tudo. Tá, mas será que... Tá, mas daí eu posso tudo mesmo? E daí eu... Tá, mas... Daí a gente fica... Tá, tem certeza que é tudo mesmo? Mas eu realmente posso? Mas daí se eu mudar isso, daí eu vou perder aquilo, mas daí eu ganho aquilo... E daí a gente vai nos... E se, mais, e não sei o quê, e tal. E aí, por isso que aquele exercício do desafio ali, que era a gente ver qual que é a vantagem de continuar sendo e tendo o que eu tenho hoje, e qual que é a vantagem de conectar aquele cenário que eu criei para mim, aquele quadro ali dos sonhos, que vai englobar vários aspectos. Porque se a gente melhora um aspecto da nossa vida, é bom, é muito bom. Só que, poxa, não resolve minha vida. Não adianta eu ter, sei lá, eu ser milionária e não ter um trabalho legal, uma coisa que me dá sentido, aí não ter, às vezes, família, ou às vezes não ter ninguém, ou não ter ninguém para compartilhar, não ter para onde ir, não ter para onde ver. Entende que, ou não ter saúde? Uma coisa só é bom, mas não resolve. Por isso que a gente cria um cenário todo. E daí, imagina, chega ali o Deus dentro da lâmpada do gênio e fala, tá, escolhe aí o que tu quiser na tua vida. Vou mudar tudo. E aí a gente fica, mas isso aqui eu acho que não dá, isso aqui não sei se... Poxa, mas eu não sei se sou tão inteligente assim, mas eu não sei se, mas não sei se eu consigo, se eu tenho essa habilidade. E daí a gente esquece, e por isso que é importante quando a gente olha para esse exercício e fala assim, escolhe como se não tivesse nenhuma limitação. Porque, na verdade, o teu objetivo que está ali, tu vai poder, ao longo do processo, se adaptar a ele. E não ele se adaptar a ti. Não é o teu objetivo descer até onde você está, e sim tu subir até onde ele está. Então, se tu quer tocar piano, esse é um dos meus grandes sonhos, eu até hoje só enrolei. Se eu quero tocar piano, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer certas coisas. Eu não posso limitar, trazer o piano aqui em mim e falar, tá, agora ele, né, não sei tocar. Eu preciso fazer o contrário, eu preciso ter ali o sonho do piano e me levar até aquilo ali. Então, como é que eu me levo até aquilo ali? Eu vou ter que estudar, eu vou ter que praticar, eu vou ter que, sei lá, fazer aula, eu vou ter que fazer um monte de coisa para me levar até lá. Eu vou ter que me tornar uma pessoa melhor e diferente. Ou seja, é mudar o meu paradigma, mudar aqui o meu sistema de crenças, e aí vai mexer em muita coisa interna nossa, por isso que muitas vezes a gente não muda, e aí depois vou para lá. E normalmente a gente faz o processo contrário, a gente traz o nosso sonho para baixo, para onde eu tô agora. E aí é pequeno, né? É pequeno. Se eu posso escolher o mundo, eu escolho o bairro. É tipo isso. Então, nesse aspecto, é tudo muito interligado. Só que a decisão é um ponto inicial, é o ponto crucial para tu chegar lá na frente. Só que se tu não souber esses aspectos todos, e principalmente se tu não souber quem tu é, não tiver autoconhecimento e tudo mais, uma coisa sem a outra não funciona muito bem. Funciona. Tu vai levar ali um tempo e vai dar umas capengadas, só que quanto mais tu souber desse processo todo, incluindo tudo que a gente falou até aqui agora, incluindo o poder da decisão, incluindo quem eu sou, sabendo conhecer as coisas e o que tu vai fazer, aí entra a parte mais pragmática, sabendo ouvir a tua intuição, sabendo que tu tem que agir. Não é quero ganhar 1 milhão e quero ganhar assim, ó, sentado aqui, respirando. Poxa, né? Não quero, sei lá, quero ser melhor profissional, não sei na onde, no quê, mas, preguiça, né? Não tenho tempo, né? Aí, não tem como. Tipo, coisa mais prática, quero emagrecer, mas, né? Pra quê, né? É tão bom assim? É tão difícil, né? E é o que eu falei lá, eu não lembro pra quem que eu falei no grupo. Porque é muito difícil o processo. Cara, é difícil aqui e é difícil aqui. Vida fácil? Fácil, que todo mundo acha que é simplesmente viver de... Acho que nem viver viajando, acho que é fácil. Mas, assim, tudo em certos pontos vai ser difícil. Vai ser um desafio. Porque tudo vai tirar da zona de conforto. Se é para ficar igual, eu vou ter sempre a mesma coisa. Se eu quero uma coisa diferente, eu preciso me mover. E quando eu me movo, eu esbarro em coisas novas, eu esbarro em aspectos novos, eu esbarro numa pessoa que eu nem conheço sobre mim. E é por isso que eu falo, todo dia eu sou uma pessoa diferente. Todo dia eu vou lá e bom dia,
Então tá, hoje eu vou me conhecer de novo. Porque hoje eu vou esbarrar em pessoas, em situações, em conhecimentos que ontem eu não tinha. E aí, muitas pessoas não entram no processo de autoconhecimento, num processo de olhar para dentro de si por causa disso, porque tem medo. E aí vai também ali ao nosso desafio lá no início da semana. Tenho medo, mas até que ponto vale a pena? Eu me grudar no medo, viver a mesma coisa e viver o difícil que já tá. Sendo que eu podia viver um difícil aqui, só que talvez mais rica, talvez mais feliz, sei lá, né? Então, organizando todos esses aspectos, todas essas questões, a gente consegue perceber que tudo começa na decisão. E só que embaixo da decisão, que é um iceberg, a ponta mais profunda aqui e maior é autoconhecimento. Então, tudo, na verdade, isso eu sou suspeita a falar porque para mim faz tudo muito sentido dentro disso, né? Mas autoconhecimento é o que nos tira do fundo do poço e nos leva para onde a gente quiser. Porque no fundo do poço eu sou vítima, eu sofro, eu sou triste, eu sou horrível, ninguém me ama, eu sou sozinha e a vida é uma merda. E se eu vou saindo do fundo do poço, eu vou falando, opa, a única pessoa responsável por esse fundo do poço sou eu. Então, se eu escolher ficar no fundo do poço, minha escolha é minha. Se eu escolher estar lá em cima, olhando lá para a luz, é uma escolha minha. Então, eu vou escolher olhar para a luz. E se eu escolher estar no fundo do poço, eu não posso reclamar, porque eu estou escolhendo estar no fundo do poço. Então, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Isso aqui dentro até do processo que a gente estava falando de decisão, a autorresponsabilidade é muito importante. Eu ser responsável pelas minhas decisões. Nem todas as decisões que eu tomar vão ser as melhores do mundo. Nem todas vão dar certo. Mas eu preciso ser responsável. Eu preciso olhar para minha responsabilidade no processo e parar de culpar lá fora as pessoas e o mundo por coisas que eu quis, né? Então, esse aspecto também de me tornar responsável pela minha vida, de pegar ali as rédeas realmente da minha vida, é muito importante. Tudo, resumindo tudo, é autoconhecimento. E aí isso nos faz olhar para as pessoas de uma forma diferente, isso faz olhar para a gente diferente, isso faz com que eu pare de me colocar no lugar de vítima, com que eu pare de sofrer com, alguém falou, ai meu Deus do céu, minha vida vai acabar. Ai, porque a pessoa falou, hate, né? A pessoa falou mal de mim, não sei o que, ai meu Deus do céu. Então a gente sai desse lugar de triste, de estar no fundo do poço e consegue renascer das cinzas, né? Consegue mudar a vida toda. E eu acho que só quem não me conhece mais a fundo é a Andressa, né? A Cíntia, nem sei se ela tá ouvindo essa menina, mas, mas, mas eu, assim, sei lá, sou a prova viva de que autoconhecimento é. Eu já tive vários fundo do poço na minha vida e eu era uma pessoa, mas assim, completamente tímida, completamente enfiada dentro de mim mesma, que eu não falava um A pro mundo, que eu não fazia nada, que eu tinha medo de tudo, que eu, ai meu Deus do céu, eu era triste, eu era, o mundo e não sei o que, e tudo era ruim, até que um dia eu realmente fui lá no fundo do poço, não sei se tu sabe disso, mas eu namorava e aí ele faleceu, e quando eu caí lá no fundo do poço, dele ter morrido num acidente, eu falei, o que que tá acontecendo com a minha vida? Eu tinha 19 anos. E eu falei, não, isso não tá certo. Só que daí primeiro eu me coloquei como vítima de novo. Eu falei, gente, mas por que comigo? Por quê? O que eu fiz para a vida? O que eu fiz para Deus? E aí eu fui falando, não, mas calma aí, preciso buscar ajuda, porque senão eu vou enlouquecer. Fui buscar ajuda, fiz terapia, fui ler, mergulhei assim, ó, de bico no autoconhecimento. E aí comecei a perceber que, opa, talvez o buraco seja mais embaixo do que eu estou imaginando. E aí eu fui ver o que me conectava à situação, fui ver onde era o meu lugar, perceber um monte de coisa, um monte de situação, um monte de coisa que eu achava que eu tinha resolvido na minha vida e eu percebi que não tinha resolvido. Eu só tinha escondido lá para baixo do tapete. E aí eu comecei a levantar o tapete, comecei a varrer a poeira e falei, opa, eu preciso dar um jeito aqui. E aí que eu... É como se eu fosse água e vinho. Imagina, Cíntia, minha irmã não tem... Tudo bem, é mais nova e talvez não tenha percebido tão fortemente. A Rê, que é minha amiga também desde aquela época e viu o processo de perto.
na verdade, só eu consigo estar dentro de mim e perceber o que eu passei e a dor que eu passei naquele momento. E que eu sempre falo isso, que se eu talvez tivesse ficado presa no vitimismo, na dor, na culpa e não sei o quê, eu não teria crescido, eu talvez não teria mudado de profissão, eu não teria entrado num relacionamento que eu tenho hoje, que é de longe o melhor. Eu teria ficado lá, presa lá na dor, no sofrimento, no medo, na vítima de tudo, né? E aí o autoconhecimento, ele consegue nos tirar desse lugar, porque a gente fala e olha, opa, Ô, responsável por Dani, isso sou eu. Ah, e talvez ficar lá buscando o mesmo tipo de relacionamento pra não. voltar pra viver aquilo que tu não continuou vivendo, né? Esse foi um aspecto muito importante na minha vida, de eu perceber o que me conectava àquele fato. Porque a gente se conecta às pessoas por questões específicas. Então, de certa forma, nós aqui, a gente está se conectando por alguma razão. A gente tem uma história, de certo modo, em algum aspecto parecido. Vocês, ao olhar para mim, vocês batem em algum lugar aí em vocês, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui tentar entender, obviamente, que eu não sou uma bola de cristal para adivinhar o que é, né? Mas eu fui tentar perceber o que me conectava àquela situação, por que eu fui parar naquilo, para que eu não repetisse o padrão. E depois, o relacionamento que eu tive a seguir foi, tipo, completamente diferente, enfim, mas a minha preocupação sempre foi: o que eu preciso fazer para não repetir as coisas que aconteceram no passado? O que eu preciso aprender? E se eu não tivesse mergulhado ali de bico, de cabeça, nessas questões todas, em todo tipo de autoconhecimento possível, que são, agora eu tenho, vou fazer 32 na próxima semana, eu acho, e aquilo aconteceu quando eu tinha uns 19, ou seja, 10 anos aí de muita loucura. Que é tipo, me conheço, não me conheço, meu Deus do céu, quem eu sou, e vai, e volta, e agora eu acho que sim, e não é, e vai mais fundo, de repente o que tu achava que é, já não é. Então nunca para, o autoconhecimento nunca para. Se parar, alguma coisa deu errado. Eu tô achando que eu sei tudo. E aí o que acontece? No dia, e isso se conecta muito à decisão. No dia que eu decidi buscar ajuda, eu encontrei ajuda. E a ajuda que eu queria, do jeito que eu queria. No dia que eu completou um ano daquele fato, que eu decidi que eu ia parar de sofrer, pronto, virou a chave, assim, ó. Eu falei, é hoje, chega. Então a decisão, quando a gente toma a decisão e que ela tá conectada com o que a gente sente de verdade, só vai. E aí às vezes a gente fala assim, ó, ah, não vou comprar essa caneta verde, ou melhor, vou comprar essa caneta verde quando eu tiver dinheiro. Aí eu pego a caneta verde e venho aqui para onde eu tô e falo assim, ah, só quando eu tiver dinheiro. E não é, a caneta verde tem um sentido para mim, tem um significado, eu sei que aquilo vai me ajudar. E eu, o que eu faço? Então a decisão é essa, eu vou fazer essa coisa, não importa. Só que eu justifico que eu não tenho dinheiro. Só que, na verdade, no processo de chegar até a caneta, eu tenho que subir, lembra? E esse subir vai me trazer o dinheiro necessário, vai me trazer o conhecimento necessário, vai me trazer o que eu preciso. E aí a gente fala, não, só quando eu tiver dinheiro. Então a gente nunca vai fazer as coisas, né? Ou, ai, quando eu tiver animada para ir na academia, eu vou. Cara, pode esperar sentada, que nunca vai aparecer, né? Ai, quando eu tiver, sei lá, os melhores amigos, eu vou viajar. Nunca vai achar os melhores amigos para viajar. Ah, quando eu tiver o melhor marido, eu vou, sei lá, qualquer coisa. Nunca. Porque tu tá esperando uma situação, não tá indo buscar a situação para aquilo acontecer, né? Ô, Então, Dani, é a mesma coisa que ter vergonha de ir na academia porque tá gordinha. A gente se sente mal porque pensa, vai ter maromba. Aí tu pensa, não, quando eu for magra, eu não vou ter vergonha, mas pra tu ser magra, tu tem que ir. vai te ajudar a chegar lá mais rápido. Exatamente. É tipo isso. E se a gente olha para isso, e se a gente olha para aquele desenho ali que eu fiz, quando eu percebi, o Bob Proctor ele explica esse desenho, só que de um outro jeito. E quando tu olha para aquele desenho, tu percebe que realmente a tua frequência tá aqui, e o teu negócio tá ali, só que ao invés de tu ir para lá, tu faz o contrário, tu pensa, gente, é simples.
é eu mirar naquilo e eu subir para aquilo. Então, olhar para aquele desenho é uma forma muito clara da gente perceber isso. Ah, não quero ficar magra, independente do que isso significa. E aí eu tô aqui. Eu falo, não, quando eu ficar magra, eu vou fazer tal coisa. Que é a outra coisa que tá aqui, tipo, eu vou pra academia. Só que na verdade é o contrário, eu preciso fazer isso para depois ter isso. E a gente faz tudo, né? É a mesma coisa, com tudo na vida. Dinheiro, corpo, autoconhecimento, qualquer coisa, a gente faz tudo ao contrário. E aí a gente fica, ai, nada dá certo. Ai, não consigo. Ai. Aí eu viro vítima. Não é assim, né? Quando eu for rica, eu vou comprar roupa boa e vou me vestir bem pra ficar elegante. Mas pra tu ganhar dinheiro, tu não tem que estar bem apresentada? Tem que se sentir E bem? aí, não aumenta o teu valor quando tu tá bem vestida, bem arrumada? Exatamente. É isso. Quando tiver alguma dúvida do que pensar, de como que esse teu objetivo está sendo olhado, olha para aquele desenho, coloca o teu objetivo lá e fala que eu tô fazendo o quê com ele? Tô puxando ele para cá ou tô indo para lá? Né? É tudo uma questão de frequência, de vibração, de onde que eu me coloco. É o que eu sempre falo também. Uma pessoa que ganha 1 milhão de reais por dia tem uma frequência aqui. Não importa se ela é alta ou se ela é baixa. Ela tem uma frequência aqui, ela tem a frequência do 1 milhão. Se a gente ganha 1.000 por dia, eu tenho aqui. Eu não posso querer ganhar 1 milhão e continuar aqui. Não combina. Eu preciso, tipo, subir. Ou se essa pessoa quiser ganhar menos, ela precisa descer. Fazer o processo inverso. Preciso sair do rosa para o laranja, do laranja para o rosa. Eu preciso estar na faixa de frequência. Pessoas que ganham 1 milhão têm um determinado tipo de comportamento. Tem um determinado tipo de jeito de fazer as coisas. Tem um determinado padrão. Tem um determinado jeito de se vestir. Tem um determinado jeito de se cuidar. E quem ganha 1.000 por dia também tem outro. E daí a gente acha que é simplesmente, eu falei no início, a gente acha que é simplesmente, ai, quero ter uma empresa de sucesso, só abrir uma empresa. Não é. Ai, quero ter um corpo maravilhoso, é só eu ir lá na academia, sentar lá na parede e ficar assim, né? Tem que se matricular em academia com cadeira de massagem. Fica Se meio hora na matricular cadeira. e pagar, e daí tá feito, né? Então, olhando para tudo e analisando tudo, é isso, é prestar atenção onde está o nosso objetivo, saber como que ele foi criado, ter sentido, depois fazer o processo de decisão para que tu consiga sair daqui de baixo e ir lá para cima, entre aspas. Depois, ouvir a intuição, prestar atenção na criatividade que a intuição traz, prestar atenção no que os outros falam, se não é apenas um pedido aí de confirmação teu mesmo, de uma dúvida tua que se manifestou lá fora. Ah, alguém falou um negócio mal para mim, mas será que não era isso que tu pensava sobre você, ou sobre o teu negócio, ou sobre qualquer coisa? Prestar atenção Ô, nisso. Dani, tu pode explicar bem brevemente assim o que que é pedido de confirmação? Bem breve, bem breve. Pedido de confirmação é assim, ó. Vou dar um exemplo meu. Tá, tô 2 anos aí no processo de emagrecimento, de mudança de corpo, enfim. Mudança de corpo é só uma consequência, né? Aí o que acontece? Emagreci, aí tu fala assim, daí o seu próprio processo do nutricionista. Ele fala, então agora a gente vai comer mais, pra gente ganhar mais massa, só que ganha gordura, então tu engorda. Aí tu começa de novo, tu começa a emagrecer. Aí nesse processo eu levei muito tempo na segunda fase para conseguir girar aqui as coisas para começar a voltar a emagrecer de novo. A autoimagem aqui tava falando muito alto. Aí a autoimagem varia. Daí tu fala assim, não, agora tá fera, agora eu já sei onde eu quero chegar de novo. Aí agora eu consegui, agora eu tô indo. Aí vem lá o fulano e fala assim, nossa, mas você tá magra demais, vai sumir. Aí tu fala, ixi, não é mesmo? Devo estar parecendo feia já, né? Ai, será que eu quero emagrecer tanto? Será que eu quero continuar fazendo isso? Será que? Só que na verdade isso era uma dúvida minha. Do tipo assim, a minha autoimagem é essa, de 30 anos. De repente eu comecei a falar, é essa, é essa, e tô alimentando ela. Aí de repente, só que daí aquilo é muito forte dentro de mim, e é no nível subconsciente. E aquilo berra lá dentro da gente. E daí aquilo lá é muito forte ainda. Então aquilo lá é 5 vezes mais forte que esse. Esse aqui é um. Só que esse aqui eu tô alimentando. Só que esse continua falando. E aí dentro de mim tá assim.
E aí, essa coisa aqui que tá falando no subconsciente, ela vai falando, e vai falando. Até que essa seja maior, ela vai continuar falando. Então, dentro de mim, eu ainda acredito nisso aqui. Só que eu tô fazendo com que isso aqui seja mais forte. Então, a minha dúvida é, será que eu quero isso aqui mesmo ou será que é mais fácil me manter nisso aqui mesmo? E aí vem o pedido de confirmação. Vem alguém falar alguma coisa, aparece um ser extraterrestre pintado de ouro. Vem falando, tem um negócio aqui, ó, fenomenal. Ou então, eu quero uma casa, eu quero morar numa casa. Maravilha, desse jeito, deixa essa. Aí ele fala assim, não, mas eu tenho um apartamento nessa condição que quase que o apartamento tá te dado, assim, ó. E aí tu fala, ixi, será? Só que na verdade tu quer a casa. Esse é o teu processo de confirmação. Vem o universo e fala assim, tem certeza mesmo que tu quer isso? Então me mostra. É tipo isso. Essa é a jogada. Agora, por que raios isso acontece? Coisas criadas por Deus. Aí eu já não sei. Mas só que eu acredito ser um processo nosso mesmo, interno. A gente mesmo que faz esse pedido de confirmação existir. Para que a gente reforce ou não o que a gente quer. Então, olhando para tudo isso, autoconhecimento. Base. O objetivo, definir ele muito claro, saber o porquê que eu estou fazendo aquilo, por que eu quero aquilo. Depois eu tomo a decisão, sustento a decisão. Ouço mil coisas, refino, mudo, no meio do caminho vou trocando as coisas, até que eu consiga subir daqui para lá, que é onde eu quero. E aí, quando a gente chegar lá, a gente vai falar, aí, acho que está na hora de eu criar um outro. É assim que é. Isso aqui, nesse processo, e quanto mais a gente treina isso, mais rápido vai ficando e mais simples vai ficando.